Bem-vindo ao Manual da Mente. Aqui transformamos livros em capítulos narrados, para você absorver mais conteúdo em menos tempo. Aproveite o capítulo de hoje. Ok, vamos lá. Sabe aquela situação que, acho que todo mundo já passou? A pessoa acorda num dia super determinada. Sei bem qual é. A partir de hoje vou meditar, ou vou começar a fazer exercício, ou vou ler mais. A motivação, assim, tá lá no teto. A vontade parece inabalável. Totalmente. Mas aí os dias passam e... nada. A intenção era ótima, mas a ação mesmo nunca acontece. Por que é tão difícil dar esse primeiro passo, mesmo quando a gente quer muito? Essa é exatamente a armadilha que um dos materiais que a gente analisou hoje se propõe a desmontar. E a resposta que o autor dá é simples e até um pouco desconcertante. E qual é? O problema, na maioria das vezes, não é a falta de motivação, é a falta de clareza. A nossa análise de hoje vai focar em duas técnicas que são, quase óbvias de tão simples. Eu gosto de coisas simples, mas que, segundo os estudos que ele apresenta, podem mais do que dobrar as chances de alguém realmente fazer o que se propôs a fazer. Então a missão da nossa conversa hoje é essa, destrinchar esse método. Estamos com o capítulo 5 do Hábitos Atômicos, que promete ensinar a melhor maneira de começar um novo hábito. O objetivo é extrair ferramentas práticas, baseadas em evidências, para a gente transformar aquelas intenções vagas, sabe, de ano novo. Exatamente. Em ações concretas, diárias. É transformar o eu quero em eu vou fazer neste horário e neste lugar. A diferença parece pequena na frase, né? Mas é gigantesca nos resultados. O capítulo começa com uma premissa bem forte. Ter um objetivo não basta. E aí ele apresenta uma técnica com um nome que, eu admito, soa um pouco corporativo. Intenção de implementação. É o nome formal, né? Sim, o que é isso, além de um nome complicado? Olha, o nome assusta, mas a ideia é a coisa mais simples do mundo. Uma intenção de implementação é basicamente só um plano prévio de quando e onde você vai agir. Ah, só isso? Só. A fórmula básica é: eu vou fazer tal coisa às tal hora em tal lugar. A questão é que a gente acha que nos falta vontade, quando na verdade o que nos falta é um endereço e um relógio para nossa vontade. Um endereço e um relógio para a vontade. Gostei disso. É como dar coordenadas para a ação. E para provar que isso funciona, o capítulo cita um estudo sobre exercícios que é bem revelador. Sem dúvida. Esse estudo é o pilar da ideia. Os pesquisadores pegaram um grupo de pessoas e dividiram em 3. Certo. O primeiro era o grupo de controle. Para eles, só foi pedido que anotassem a frequência com que se exercitavam, nada mais. No final, 38% deles se exercitaram pelo menos uma vez por semana. Ok, então essa é a nossa linha de base, um pouco mais de 1/3 das pessoas. E o segundo grupo? O segundo grupo recebeu, digamos, uma injeção de motivação. Eles também tinham que registrar os exercícios, mas, além disso, leram materiais sobre os benefícios e assistir a uma palestra motivacional. A ideia era deixá-los super empolgados. Certo, a lógica seria mais motivação, mais ação. O resultado deles deve ter sido bem mais alto, então. É o que todo mundo pensaria, né? Mas o resultado foi que 35% do grupo da motivação se exercitou. Peraí, como assim? 35? Menos que o grupo que não recebeu nada? Um pouco menos. Nossa! A motivação não só não ajudou, como o resultado foi um pouquinho pior. Isso vai contra tudo que a gente ouve sobre ter força de vontade. Exato. E essa é a primeira grande lição do capítulo. A motivação é superestimada. Ela é uma emoção. Ela vem e vai. É inconstante. Confiar nela para construir um hábito é como tentar construir uma casa em areia movediça. Faz todo sentido. E o terceiro grupo? É aí que a mágica acontece. É aí. Eles receberam exatamente a mesma palestra motivacional do grupo 2. A única diferença foi um passo a mais, que não levou nenhum minuto. E qual foi? Pediram que eles completassem uma frase bem simples. Na próxima semana, eu vou participar de pelo menos 20 minutos de exercício vigoroso em dia, às horas, em local. Então eles só tiveram que parar por uns segundos e preencher essas lacunas, definindo um plano concreto. E qual foi o resultado? 91%. O quê? 91%? Isso é, nossa,
É mais do que o dobro dos outros dois grupos. A diferença é brutal, brutal. O fator decisivo não foi a força de vontade, que era praticamente a mesma para todos. Foi quase uma questão de logística, sabe? É como se eles tivessem dado ao cérebro um endereço de GPS para a ação. É a metáfora perfeita. Sem um plano claro, o cérebro fica com muitas opções. Corro agora ou depois? Na rua ou na academia? Essa hesitação, por menor que seja, cria um atrito. E o nosso cérebro odeia atrito. E na dúvida ele escolhe não fazer nada. Exatamente. Ao definir o quando e o onde, você remove esse atrito. A decisão já foi tomada. Quando a hora chega, não há debate, só execução. Entendi. O segredo é ser específico, quase cirúrgico. Mas e se a rotina de alguém é muito caótica? Se não dá para fixar uma hora em um lugar? Existe uma alternativa para isso? Excelente pergunta. E ela nos leva direto para a segunda grande ideia do capítulo. Para a gente entender essa ideia, primeiro precisamos falar de um conceito curioso chamado efeito Diderot. Diderot, o filósofo francês, o que ele tem a ver com criar hábitos? Tudo. A história é que o Diderot viveu quase a vida inteira na pobreza, até que um dia a imperatriz da Rússia comprou a biblioteca dele e deu a ele um belo salário. Com o dinheiro, ele comprou um roupão novo, escarlate, lindo. E aí o problema começou. O problema começou com um roupão novo. Exatamente. Aquele roupão era tão elegante que, de repente, todo o resto do escritório dele pareceu velho, surrado. A cadeira de palha não combinava. Ele comprou uma poltrona de couro. Ah, já entendi onde isso vai dar. A escrivania antiga parecia fora de lugar. Ele trocou. Depois os tapetes, as pinturas. Quando se deu conta, uma compra tinha levado a outra numa espiral de consumo. Essa história é muito familiar. A pessoa compra um celular novo e de repente precisa da capinha que combina, do carregador sem fio, do fone da mesma marca. É uma reação em cadeia. Sim. E como isso se aplica aos hábitos? O princípio é idêntico. Nenhum hábito existe sozinho. Cada ação que a gente toma se torna um gatilho que dispara a próxima. Você acorda e vai ao banheiro. Isso te leva a lavar o rosto, o que te lembra de escovar os dentes. É uma sequência automática. Uma cadeia de comportamentos. A gente pode usar isso a nosso favor. Ah, então a ideia é criar uma reação em cadeia positiva de propósito, em vez de uma que esvazia a carteira como a do Diderot. Perfeito. E a técnica para fazer isso se chama empilhamento de hábitos. Empilhamento de hábitos. A fórmula é ainda mais simples. Depois de hábito atual, eu vou novo hábito. Em vez de ancorar seu novo hábito num tempo e lugar, você o ancora em algo que já faz todo dia, sem nem pensar. Isso parece muito mais flexível. Não depende de um relógio, e sim de uma rotina que já está lá. E o capítulo dá exemplos práticos disso, né? É, e os exemplos são a melhor parte, porque mostram como a técnica é adaptável. Por exemplo, para quem quer meditar. Depois de servir minha xícara de café pela manhã, vou meditar por 1 minuto. O café é um gatilho poderoso. Para muita gente é inegociável. Exatamente. É um ritual, quase um vício. É confiável. E para algo mais difícil, como o exercício, a preguiça é forte, o gatilho precisa ser bom. Com certeza. E é por isso que o exemplo do livro para exercício é tão inteligente. Depois de tirar meus sapatos do trabalho, vou imediatamente vestir minhas roupas de ginástica. Nossa, esse é muito bom. Pense nesse momento, é a porta de entrada para o relaxamento, é quando você está prestes a se jogar no sofá. A técnica intercepta esse momento crucial. Você nem se dá a chance de sentar. A ação de tirar os sapatos dispara a ação de se vestir para o treino. Essa ideia de usar um hábito existente como gatilho parece poderosa, mas também me parece fácil de ignorar, sabe? Eu faço café todo dia, mas consigo me imaginar nos primeiros dias simplesmente esquecendo da meditação e seguindo com a vida. Essa é uma preocupação muito válida. Como se supera essa inércia inicial de esquecer o novo passo? O segredo está na escolha do gatilho e na especificidade. O gatilho precisa ser muito, muito óbvio. Depois do almoço, é vago. Depois de colocar o prato na pia, é específico. No começo, talvez seja preciso um lembrete visual, tipo deixar o tapete de yoga do lado da máquina de café.
Uma dica visual. Isso. Mas a beleza do empilhamento é que, com o tempo, o cérebro começa a associar as duas ações. O fim do hábito A se torna neurologicamente o começo do hábito B. Entendi. É criar uma ponte mental bem clara. O capítulo menciona outros exemplos. Vários. Para praticar gratidão. Depois de me sentar para jantar, vou dizer uma coisa pela qual sou grato que aconteceu hoje. Ou para fortalecer um relacionamento. Depois de me deitar na cama à noite, vou dar um beijo no meu parceiro. O importante é que o gatilho seja algo que já acontece sem falha. E o mais interessante é que dá para construir em cima disso, né? Criar correntes maiores de hábitos. Exatamente. Você pode empilhar vários hábitos pequenos, criando um efeito dominó positivo. O autor dá o exemplo de uma rotina matinal. Como seria? Depois de servir meu café, vou meditar por 60 segundos. Segundo, depois de meditar, vou escrever minha lista de afazeres. Terceiro, depois de escrever a lista, vou começar imediatamente a primeira tarefa. Uma única ação, servir o café, desencadeia uma sequência inteira de comportamentos produtivos. Isso. A força de vontade necessária diminui a cada passo, porque uma ação flui naturalmente para outra. Então, no fim das contas, a grande lição aqui não é só sobre ter um plano. Parece ser uma mudança completa de perspectiva. A gente passar a vida tentando encontrar motivação ou ter mais disciplina. Como se fossem recursos mágicos, né? Isso. E o que os materiais sugerem é que a gente deveria agir mais como arquitetas do nosso próprio comportamento. Essa é a melhor definição. A motivação é o convidado de honra, mas a estrutura é a casa. Você constrói a casa, cria os corredores, as portas. Se a motivação aparecer para a festa, ótimo. Se não, a estrutura garante que as coisas aconteçam de qualquer maneira. A clareza cria um caminho de menor resistência. Exato. Você torna fazer a coisa certa a coisa mais fácil a se fazer, não a mais difícil. É como programar o ambiente e a rotina para que eles te empurrem na direção certa, em vez de você ter que lutar contra eles todo dia. Precisamente. Isso nos leva a uma reflexão final, que expande essa ideia. O capítulo foca em criar gatilhos óbvios para novos e bons hábitos. Mas e os gatilhos que já existem e disparam nossos hábitos atuais? Principalmente os ruins. Aqueles que agem de forma invisível. E automática. É uma ótima pergunta. Se toda ação é um gatilho para a próxima, qual poderia ser aquele pequeno e despercebido hábito que serve de gatilho para um comportamento que a gente tenta mudar há tempos? Será que o gatilho para pegar o celular e rolar o feed sem pensar é só o sentimento vago de tédio? Ou é a ação específica e concreta de sentar no sofá depois do jantar? Ou fechar a tampa do notebook no fim do expediente? Identificar essa primeira peça do dominó, esse gatilho preciso, pode ser o passo fundamental, não só para construir algo novo, mas para finalmente entender e, quem sabe, redesenhar um hábito antigo que nos incomoda. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim você acompanha os próximos capítulos e continua aprendendo de forma mais rápida. Até o próximo capítulo!